Para falar sobre o lançamento do telescópio espacial James Webb, nós vamos conversar agora com o Cássio Barbosa, que é astrônomo e também professor do Centro Universitário FEI. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Eu estava aqui pirando, né? Imaginando um olhar para o passado, né? Por meio da luz. Ajude a traduzir isso para a gente. É como se a luz que está percorrendo bilhões de anos chegasse, batesse ali nos espelhos do James Webb e contasse para a gente uma história. Bem-vindo. Feliz Natal para você. Bom dia, Evandro. Bom dia, pessoal aqui da CNN. Um Feliz Natal para todo mundo. Exatamente, né? É um grande presente de Natal aqui para os cientistas, né? Para os astrônomos. O Papai Noel veio de foguete, mas é basicamente isso que você está falando, né? Nós temos aí... Essa é uma questão que remonta à relatividade, para você ter uma ideia, porque a velocidade da luz é a maior velocidade que se pode desenvolver no universo. Mas o universo é tão grande que demora um tempo para essa luz chegar até a gente. Então, quando a gente está vendo a luz de algum corpo celeste, ela é atrasada, ela representa a luz que foi emitida algum tempo atrás. O Sol, que está aqui do lado, são 8 minutos de diferença. E quando a gente fala dessas galáxias, aí nós estamos falando de bilhões de anos, e outro efeito dessa relatividade, da expansão do universo, é que a luz, que ela sai azulada, né? Ela é emitida ali no azul, no ultravioleta, ela vem se deslocando para o vermelho. Isso é um efeito da galaxia. E por isso, quando sai lá do azul, se tiver mais ou menos próximo, fica no azul mesmo, vai ali para o verdinho e tal. Mas essas estão tão longe, essas galáxias, as estrelas que a gente quer observar, que elas vão direto ali para o infravermelho, e essa foi a grande motivação da construção do James Webb. Fantástico, é muito interessante compreender isso. Agora, professor, a gente está falando de um telescópio que é pesadíssimo, né? Que tem toneladas ali, é muito maior inclusive que o Hubble, que está fazendo um trabalho excelente há muitos anos também, há décadas. Qual que é a dificuldade de enviar um telescópio deste peso para o espaço, para a gente conseguir também compreender o tempo que eles levaram, o atraso que eles tiveram e o tamanho dessa operação por meio desse foguete não tripulado Ariane 5 que saiu ali da Guiana Francesa? Quando o projeto começou a tomar forma, ele tem a primeira limitação dele é fazer o tamanho de acordo com o carreto, né? A gente tem que otimizar o tamanho do telescópio em função do foguete que tem a capacidade de levar. E na época era o Ariane 5. Que estava sendo ali finalizado e que tem uma capacidade, ele tem, se não me engano, 5 metros de diâmetro de capacidade. Por isso precisou fazer um telescópio que dobrasse dentro dele mesmo, para que coubesse, né? Ele tem 6 metros, coubesse ali com toda a proteção dentro desses 5 metros. Aí ficou 6 metros e ele dá 2 dobras, né, nele mesmo. E outra coisa aí que começa a justificar o atraso e o estouro do orçamento é que precisou ser inventadas novas tecnologias. Essas tecnologias não existiam na época, então ela precisou ser inventada, testada, desenvolvida e testada de novo, porque é um evento único, não tem jeito de errar, não tem margem para, deu um probleminha aqui, vamos refazer, vamos mandar alguém, não tem jeito, não tem, né? Ele vai ficar... Ele não foi projetado para ter intervenção de ninguém depois. Não dá para fazer manutenção, né? Não dá. Esse não foi projetado para fazer manutenção e ele vai ficar 1,5 milhão de quilômetros de distância. Então não tem como mandar ninguém para lá, nem o Bruce Willis, nem o Matt Damon vão conseguir fazer manutenção nesse bichão aí. O Hubble foi projetado para ser... feita a manutenção, então ele tem módulos, né? Chega lá, tira um módulo, põe outro, beleza, um fusível. E está a 600 quilômetros de distância, né? Uma coisa assim, tipo São Paulo-Rio, São Paulo no final do estado, quase ali no Mato Grosso. Então é uma coisa viável, né? De ser feita, mas o James Webb não. Agora, professor, a gente viu ali que
sensação dos cientistas, dessas pessoas todas que estão trabalhando para mandar o James Webb para o espaço é tão significativa, e alguns disseram, quanto a missão Apollo, por exemplo, né, que levou o homem à Lua. Realmente é tão grandioso quanto, e as descobertas também podem ser tão grandiosas quanto foi a missão Apollo? Olha, eu até diria mais. A missão Apollo foi um grande feito tecnológico, grande feito estratégico, mas ela não era exatamente científica, ela era mais no cunho estratégico militar, de geopolítico. No finalzinho ela ganhou um cunho científico, aí sim, as descobertas foram fabulosas. Nós confirmamos, né, a teoria de que a Terra a Lua fez parte da Terra, né, foi separada por uma grande colisão e tal. Com o James Webb, nós vamos preencher uma lacuna das teorias de formação do universo que a gente não tem acesso com o Hubble. O Hubble chega até um limite, como você estava falando bem, e depois disso tem um grande escuro, porque a luz que a gente precisa captar está no infravermelho e o Hubble não faz. Levemente, mas não naquele limite. E o James Webb foi projetado para isso, para pegar a luz das primeiras galáxias. E aí pegar a gente tem de 300 mil anos, 380 mil anos de idade do universo, e depois tem um espaço que a gente não, de tempo que a gente não tem nenhuma informação, e começa com mais de 600 milhões de anos. O James Webb vai justamente observar essa lacuna, né, preencher essa lacuna. E uma outra questão que veio depois, que foi dos exoplanetas. Os planetas fora do sistema solar, foi descoberto aí em 1994, ele já estava lá sendo projetado, mas a questão de você saber se o exoplaneta tem atmosfera, ou seja, né, dando um salto maior ainda, se ele pode ter vida ou se tem vida, o James Webb que vai dar uma indicação. Professor do céu. Olha. No céu Agora, professor, o senhor estava explicando que ele foi... É como se fosse uma peça que você dobra para levar até o espaço, aí lá ele vai abrir e os espelhos vão ficar expostos. E qual que é a importância de ter espelhos captando luz de todos os lados? Explica para a gente um pouquinho a formação desse James Webb. O que a gente está mais acostumado a ver são aqueles espelhos inteiriços, né? Você pega uma peça, um bloco, faz o polimento, depois passa alumínio para ele virar um espelho, para fazer reflexão. Mas nesse caso não daria, né, para colocar um bloco pesado, como é o Hubble, né? Diga-se de passagem. E por isso que ele foi com 2,5 metros. Como precisava ser 6 metros, não daria para fazer um bloco só. E aí foi pensado o seguinte: painéis hexagonais, como favos de mel, né, que vão se encaixando, e cada um com um tamanho, mais ou menos de 1 metro de comprimento, um pouquinho menor, se não me engano, que aí você encaixa como peças e quando abertos, quando eles se abrirem, vão fazer a curvatura de um espelho comum, de um espelho de um bloco só. Ele fica mais leve. Já começa essa vantagem. E segundo, que ele é modular, né? Tanto poderia ser destacado e colocado no lugarzinho certo, como dobrado, como foi a solução encontrada, né? Porque não tem como colocar no lugar assim, sem uma intervenção de algum astronauta. Então coloca ele fechado nele mesmo e ele abre no momento correto. Depois é feita um ajuste fino desses painéis para que ele atenda a curvatura do projeto. E aí todo esse controle é feito por meio dessas agências espaciais, né? Uma parceria das 3 agências espaciais, americana, europeia e canadense. Mas aí tudo é feito à distância, eles conseguem controlar tudo isso daqui. Exatamente. Nesse caso, quem vai fazer esse controle é a NASA. A agência europeia, a ESA, contribuiu com o lançamento e com o rastreio. Então, depois que a gente vê ali o telescópio sendo ejetado, entrando em rota lá do ponto final dele, passa a ser responsabilidade da NASA. E a canadense vai cuidar muito, tem um braço, se não me engano, que vai fazer o desdobrar lá a parte secundária e também a armazenagem de dados. Mas depois que ele abrir, quem vai fazer toda essa caracterização vai ser a NASA e checar peça, painel por painel, se está na posição correta, com uma precisão assim mais do que milimétrica.
Vai ser uma coisa realmente compatível, por exemplo, com o tamanho de células humanas. Elas precisam ter um tamanho, né, uma posição mais precisa do que o tamanho de uma célula. Professor, durante o lançamento ali, né, e no momento em que ele foi se movimentando, a NASA, a Agência Espacial Americana, ela foi mostrando os locais, os pontos na Terra por onde o telescópio estava passando. E aí, segundo informações aqui, né, da nossa produção, ele também passou sobre a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. É natural que ele vá, de fato, se movimentando, em que em nenhum momento ele fique estável em um ponto. É o tempo todo se movimentando e captando tudo aquilo que vem de todos os lados e em que os espelhos possam, de fato, mostrar. E aí a gente tem a imagem dessa demonstração que foi feita pela NASA, e aí eles identificam ali, Natal, no pontinho. Isso é muito interessante. Então, quem estava em Natal, se olhou para cima, podia dar um tchau, que o James Webb estava ali captando a luz dessas pessoas, porque Natal tem gente muito cheia de luz, né? Agora, professor, então é uma movimentação constante? Sim, quando entra em órbita, você tem que ter uma velocidade. Para entrar em órbita, você tem que ter uma velocidade aproximada de 27 mil quilômetros por hora. Senão, a atração da Terra é forte o suficiente para puxar de volta. E a gente, né, não quer ficar lá em órbita, precisa ter essa velocidade toda. E faz esse sentido, porque aproveitou o empurrão, né? A Terra está girando, e aí aproveita que isso está subindo e conforme vai ficando mais alto, né, vai sendo jogado para essa direção, porque tem a velocidade da Terra girando, fazendo esse empurrãozinho adicional. E essas estações são estações de rastreio, elas estão constantemente em comunicação com o foguete, né? Ainda não destacou a carga, para saber, né, toda a telemetria, temperatura, velocidade, se está indo tudo bem, se os foguetes colocaram na altura correta, se está na velocidade correta. E Natal é a estação mais o leste do Brasil, né? A estação mais leste da América do Sul, diga-se passagem. Então ela faz esse apoio também, os lançamentos da NASA, os lançamentos de Kourou, principalmente, porque está aqui na Guiana, né? Que segue essa trajetória de passar aí pelo norte do Brasil. Então, por como era dia, vai ser meio difícil o pessoal de Natal ter visto, mas ali no Amapá, ontem, é bem capaz de ter visto a fumacinha. O tempo está ruim, né? Se tivesse tempo bom, conseguia ver a fumacinha do foguete enquanto ele estava escalando para chegar aí a 230 quilômetros, que nem está agora. Interessantíssimo isso. Professor, o senhor falou da descoberta dos exoplanetas, né, aqueles que estão fora do sistema solar. Agora, em relação a galáxias, a questão das estrelas, o que isso pode revelar para a gente lá na frente, né? De que forma que o James Webb ele pode nos ajudar a entender um pouco da formação do universo? Essas galáxias que o James Webb está procurando são consideradas as primeiras galáxias formadas no universo, né? Depois do Big Bang, uns 500, 600 milhões de anos depois, junto com as primeiras estrelas. Então, o que a gente tem é um panorama logo depois do Big Bang até chegar a 380 mil anos, por causa de uma radiação que tem no fundo, né, no espaço, uma radiação em micro-ondas, que a gente chama de radiação cósmica de fundo. E ela mostra, a radiação, posições e maneiras de como as primeiras galáxias e os aglomerados de galáxias se formaram. Então a gente tem uma parte da receita do Big Bang que a gente consegue descrever de 380 mil anos. Aí entra naquela zona escura que eu falei para você, que a gente não tem as informações e de repente a gente tem um cenário que tem 600 milhões de anos, né, depois do Big Bang, 600 milhões de idade, né? E como é que daquele mapa de 380 mil evoluiu para chegar nesse outro mapa de 600 milhões? Esse pedaço a gente só tem pelas teorias. Esse pedaço a gente só tem por modelos, né, rodados em supercomputadores e coisas desse tipo. Então o que o James Webb vai fazer? Vai observar essa parte que a gente não tem acesso hoje e vai conferir com o que o modelo disse para a gente, o modelo prescreveu. Se confirmar, o nosso modelo está ótimo, né? Parabéns. Se não
se mostrar qualquer diferença substancial, a gente vai ter que voltar para a prancheta, fazer um novo modelo que se encaixe melhor naquilo que foi observado. Professor, a gente está finalizando aqui a nossa conversa, mas antes eu queria saber aí, pessoalmente, como que o senhor olhou para esse lançamento? O que o senhor sentiu? Olha, essa é a parte mais tranquila de tudo. Então, assim, o RN5 é confiável, é o burro de carga, já fez mais de 100 voos sem nenhuma falha. Então, eu falei assim, essa parte está tranquilo. Assim que ele começar a jornada para o ponto final, é que o bicho vai começar a pegar, porque o pessoal da NASA chama de 30 dias de terror, porque tudo vai ter que abrir no momento certo, na posição certa. São mais de 300 pontos móveis que uma falha só desses 300 inviabiliza o projeto de 10 bilhões de dólares. Então, essa foi a parte, assim, tranquilo. Né? Tamo aí, beleza, parabéns, aí, vai foguetão. Agora começa, viu, Evandro? Agora começa a ansiedade subir. Professor... Dá suco de maracujá agora. Professor Cássio Barbosa, astrônomo, professor do Centro Universitário FEI, muito obrigado por conversar com a gente, por falar de uma forma tão didática, tão prática, para que as pessoas consigam entender esse grande mistério que é o universo. Muito obrigado, viu? Feliz Natal para você e para a tua família. Feliz Natal também, Evandro, você, pessoal aí do Plantão do CNN, e é sempre um prazer. Estou aqui à disposição para falar sobre assunto divertido assim, eu estou sempre aqui. Muito obrigado, até mais. Bom, até mais. Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho mais então sobre esse lançamento, trazer mais informações sobre o James Webb, que já foi lançado aí ao espaço para tentar compreender e trazer informações sobre as galáxias que se formaram lá atrás, há bilhões de anos. E como o professor acabou de contar para a gente agora, é aí que começa o terror. São 30 dias para ver se tudo vai funcionar do jeito exato para justificar o investimento de 10 bilhões de dólares.